Teresa, capítulo 12. Rubens encontra Esperança no hospital e dá dinheiro pra ela. Ela diz que não pode aceitar nada dele. Esperança diz que está com ele por amor e não pelo dinheiro. Ele dá o dinheiro pra ela. Esperança diz que sua mãe está vindo e faz ele sair dali. Arthur diz a Paloma que tudo isso é muito estranho. Ela agradece por ele ter vindo escutá-la. Arthur diz que agora ela pode ficar em paz como ele está. Paloma agradece. Rubens chega em casa. Mayra fica feliz. Ele fala que teve um dia pesado no trabalho. Ela começa a fazer uma massagem nele. Mariano diz a Regina que não brigou com Arthur, mas terminou com Teresa. Regina fica chocada. Mayra diz a Rubens que Aida não quer abrir a porta do quarto. Regina se sente mal com o término de Mariano e Teresa. Rubens grita por Aida. Eles abrem a porta e não encontram a mimada lá, percebendo que ela fugiu. Teresa chega em casa com Luísa. Teresa diz à mãe que sabe que ela está muito triste, chateada, e pensa que há algo entre ela e o professor de la Barreira, e por isso trouxe Luísa ali. Luísa diz a Regina que Teresa disse a verdade, e não há nada entre ela e seu irmão. Naquela noite, seu irmão havia discutido muito forte com sua ex-noiva e Teresa estava apenas o tranquilizando. Luísa diz a Regina que seu irmão não tem nenhum interesse em Teresa. Regina se sente mal. Regina pede perdão à filha por ter errado. Elas se abraçam. Regina pede perdão a Luísa. Rubens diz a Mayra que vai à casa de Paulo atrás de Aida e todos vão ter que ouvi-lo. Paulo e Aida se beijam. Ele deixa a moça na porta da casa dela. Quando ela está chegando, se dá de cara com seu pai. Rubens pergunta onde ela estava. Aida diz que pediu permissão à mãe para sair. Rubens diz que ela saiu com Paulo e não vai permitir que ela siga nesse jogo. Raul chega ali e mente, dizendo que Aida estava com ele. Mariano avisa Ramon que terminou com Teresa. Raul inventa uma história a Rubens, para ele acreditar que ele estava com Aida. Luísa diz a Regina que Teresa estava muito martirizada por esse mal entendimento com seu irmão. Regina diz que os pais podem agir assim, mas sempre amam os filhos. Ela diz que sente falta dos pais e perdeu eles quando tinha 11 anos de idade. Paloma diz a Florência que quase abraçou Arthur. Ela diz que foi bom conversar com ele e está tranquila, mas apesar do perdão dele, a despedida deles foi como se nunca voltassem a se ver mais. Armando encontra Arthur na vizinhança. Arthur diz que veio esclarecer uma situação com Teresa. Mariano vê Arthur na vila conversando com Armando. Armando pede perdão a Arthur por todo esse rolo que Regina provocou. Arthur chega na casa de Teresa. Ele cumprimenta Regina. Teresa pergunta ao professor como foi e se voltou com a namorada. Regina pede perdão a Arthur por ter pensado mal dele. Arthur diz a Teresa que amanhã eles se falam. Luísa se despede e sai. Regina pede perdão à filha pelo que causou. Teresa diz que o professor quer falar com ela amanhã e estava muito sério. Teresa sai e diz que não vai ficar naquela casa, onde sua mãe só pensa mal dela. Aida agradece a Raul por salvá-la. Teresa vai à casa da madrinha e pede para dormir lá com ela. Roberto vai num bar se embebedar. Mariana está triste e chorando, mas não quer beber bebidas alcoólicas. Teresa diz sozinha: agora sim, Mariano, você não vai ter dúvidas do professor e de mim. Armando se encontra com a filha e diz que a mãe dela preparou um café da manhã delicioso e pede para ela ir com eles para tomar o café e conversarem os três juntos. Teresa diz que vai morar com sua madrinha. A Aurora já está em Paris e hospedada em um hotel com seu pai. Teresa pede o computador emprestado à madrinha para se conectar nas redes sociais. Joana diz a Teresa que ela é o único que tem no mundo e fará de tudo para ela estar feliz. Teresa manda mensagem para a Aurora, perguntando como vai em Paris. A Aurora responde que é maravilhoso e pergunta do Pablinho. Teresa fala que o operaram e que ele está bem. Teresa pergunta se ela conheceu vários homens. Ela diz que o filho de um amigo do seu pai, mas não tem nada a ver. A Aurora pergunta como ela está com Mariano. Teresa diz que estão no melhor e o amor deles é para toda a vida. A Esperança diz a velhinha da mãe que amanhã começa a trabalhar no hospital. Rubens liga para a Esperança. Ela diz que Pablinho está bem e a crise já passou. Rubens pede para conversarem. Genoveva vai ao escritório falar com Rubens. Rubens diz que Aida estava de castigo ontem e saiu de casa. Genoveva diz que o que Aida fez foi por amor, e o amor faz cometerem muitas loucuras. Ela relembra o caso deles do passado. Rubens diz que o romance deles foi há muito tempo. Genoveva pergunta de Esperança porque sabe que ele anda de rolo com essas mulheres. Regina diz a Mariano que está morrendo de vergonha e acusou injustamente o professor e sua filha, e parece que esse advogado tem uma noiva com a qual parece que vai se casar, e eles não fizeram nada de errado. Mariano fica surpreso. Regina diz que sua filha é inocente e não mereceu o que ela pensou dela.
Rubens se faz de desentendido quando Genoveva fala da esperança. Genoveva diz que Mayra disse que essa mulher ligou de Paris. Genoveva diz que adoraria se ele abandonasse Mayra por ela e jamais deixará de amá-lo. Regina está triste por Teresa ter saído da sua casa. Joana vai ver a comadre. Ela diz que está triste e arrependida, e seu velho foi cedo falar com Teresa para tomarem café da manhã juntos, e ela não quis. Regina pede que Joana lhe ajude para Teresa perdoá-la. Joana diz que faz de tudo para elas se darem bem e pede que Regina mude a atitude e não duvide da honra de Teresa. Ramon e Armando estão tristes pelo término de seus filhos. Joana diz a Teresa que ela é como sua filha, mas a mãe dela sente muita falta dela. Teresa diz que ela merece. Teresa ama mais a madrinha do que a própria mãe, já que Joana a apoia em tudo, diferente de Regina, que só a recrimina. Mariano vai à casa de Joana e diz a Teresa que ficou sabendo de tudo e pede perdão. Ela mostra o presente dele e manda ele entregar para alguém que mereça a confiança dele, e tomara que as outras mulheres ele não ofenda com dúvidas, como fez com ela. Rubens diz a Genoveva que ela é uma mulher muito divertida e não tem remédio. Ela diz que não, porque o ama. Armando diz a Teresa que sabe que ela não quer ficar na casa, mas pede para ela visitar Regina pelo menos. Teresa diz que está chateada com sua mãe por ter pensado o pior dela. Teresa acaba aceitando e diz ao pai que é só porque ele está pedindo. Mariano diz a Joana que não quer perder Teresa, mas não sabe o que fazer para recuperá-la. Joana diz que ele machucou sua afilhada muito. Teresa vai à casa e diz à mãe que veio buscar uma coisa. Regina pede à filha que a perdoe, por favor. Teresa diz que o que ela lhe fez foi horrível. Teresa diz que precisa se preparar para ir à casa do professor, mas acha que pode ter perdido tudo. Mayra dá uma bronca em Aida por ter fugido da casa ontem. Aida pede permissão ao pai para ir ao clube com sua mãe. Rubens decide tirar o castigo da filha. Ela se alegra e o abraça. Teresa chega na casa de Arthur. Arthur pergunta a Teresa por que disse a Paloma que eles estão casados e que vão ter um filho juntos. A víbora fica sem palavras. Arthur diz a Teresa que foi muito grave o que ela inventou. Teresa diz que foi a primeira coisa que pensou para afastá-lo de Paloma. Teresa diz que percebeu ele muito incomodado na sua casa e diz que sabe que tem que ir embora e só se atreveu a dar as caras ali para devolver o celular que ele lhe deu. Ela pega suas coisas e sai. Teresa começa a jogar suas cartas e liga para Paulo, dizendo que terá tempo livre agora. Aida chega ali. Paulo diz que agora é o que está ocupado. Teresa diz que ele perdeu sua oportunidade e duvida que ele terá outra. Mariano leva o presente que Rubens lhe mandou entregar para Esperança. Ela fica surpresa ao vê-lo. Genoveva fica feliz ao ver Aida com Paulo e por ela ter saído do castigo. Arthur vê uma carta que Teresa deixou para ele. Lela diz que não aguenta mais o remorso e esclarece tudo que contou para Paloma e deseja que ele refaça a vida dele e tenha uma boa família. Teresa chega em casa e diz a Mariano para ficar contente porque pelas burrices dele e da sua mãe ficou sem trabalho e sem a oportunidade de estudar na faculdade que quer. Teresa chora e diz a Mariano que até ontem tinha tudo o que queria, até o amor dele, e agora não tem mais nada. Mariano diz que ela ainda tem seu amor e a ama. Ele a beija, ela o afasta e manda ele se esquecer dela, porque depois do que ele fez com ela, o que pode sentir dele é ódio. Mariano diz a Armando que o professor demitiu Teresa. Teresa diz à madrinha que pensou que Arthur iria impedi-la de sair da casa, mas deixou ela sair sem dizer nenhuma palavra. Teresa diz que deixou uma carta para Arthur e espera que quando ele ler funcione, porque não sabe o que irá fazer. Joana pede que Teresa fale com a irmã do professor. Armando diz a Regina que se puder vai trabalhar mais, porque não quer que sua filha deixe de estudar. E Mariano lhe disse que Teresa já não vai mais trabalhar para Arthur e agora que ele a demitiu. Será mais difícil dela voltar para morar com eles. Regina se sente mal. Esperança diz a Rubens que não quer presentes e quer apenas ele. Ele fica reclamando com ela, tendo ciúmes, quando não tem um porquê. Ele pede perdão. Esperança diz que eles poderiam estar juntos há muito tempo, mas ele continua casado. Rubens diz que vai resolver sua situação. Teresa diz ao pai que está com tanta raiva por viver assim e não entende porque é pobre. Armando diz que é o que a vida deu para eles. Teresa diz que não vai se resignar e agora terá que começar tudo de novo. Ela suplica ao pai para ajudá-la a sair da pobreza, porque ele realmente lhe entende.
Esperança percebe que Rubens está atrasando o divórcio cada vez mais. Ele inventa uma mentira, dizendo que Mayra lhe disse que se der o divórcio, não só se esquecerá dela, como também se esquecerá da sua filha Aida. Mariano vai à casa de Arthur. Arthur percebe que Mariano ama Teresa. Mariano pede que Arthur não tire essa oportunidade de Teresa, a qual ele estava dando, apenas por um problema pessoal. Ele diz que sabe que Teresa é muito inteligente e que pode chegar muito longe na vida. Teresa liga para Luísa e combina de se encontrarem. Teresa diz a Joana que vai encontrar a Luísa no clube e lá vai muitos dos seus companheiros, inclusive Paulo, que talvez o encontre. Teresa vai ao clube e já vê Paulo de longe jogando tênis. Aida chega ao clube, vê Teresa ali e pergunta se ela está esperando seu namorado. Luísa chega até Teresa. Teresa apresenta Luísa para Aida. Teresa diz a Luísa que já não trabalha para o Arthur e ele a expulsou da mansão. Teresa se culpa por tudo o que aconteceu. Ela diz que Arthur está muito chateado porque inventou a Paloma, que era esposa dele e queria dar um filho para ele. Paloma diz a Florência que precisa se esquecer do Arthur. Florência pede para ela ir à Itália ver o pai e se reconciliar com ele. Paloma diz que já tentou, mas que ele não quer. Florência aconselha Paloma a se ocupar em algo, porque ela tem uma carreira. Paloma pensa em abrir uma fundação. Teresa chora e diz a Luísa que uma bobeira estragou sua vida. Luísa diz que ela só fez isso para ajudar seu irmão. Teresa pede que Luísa não fale com Arthur, porque não quer que ela tenha problemas com ele. Teresa pede para não deixarem de ser amigas, porque ela é sua melhor amiga. E eu que achava que a melhor amiga dessa víbora era a Aurora, viu, gente? Que a tratava muito bem e sempre a presenteou com coisas de luxo desde a escola. Já em casa, Joana diz a Teresa que o professor Arthur mandou seu chofer avisar que quer vê-la. Sem pensar duas vezes, a víbora vai à casa de Arthur. Arthur diz a Teresa que estava muito nervoso de manhã por ela ter mentido, mas depois leu a carta. Teresa diz que espera que ele não tenha ficado incomodado por ela ter escrito uma carta para ele. Arthur diz que chamou ela, porque se ela quiser aceitar o acordo que tinha proposto dela estudar ali e trabalhar ali, pode voltar. Ela aceita e diz que não vai mais mentir para ele. Mariano se encontra com Rubens e fala que sua namorada quer estudar direito. Está inscrita na universidade, mas não tem o dinheiro para pagar os estudos. Ele questiona se dá para entrar na faculdade de direito como ouvinte, para não perder as aulas, e depois, quando tiverem o dinheiro para a faculdade, ela volta com as matérias validadas. Ele diz que tem uns amigos que pode ajudá-lo. Arthur diz a Teresa que não pensa em voltar com Paloma e manda ela ficar tranquila. Anoitece. Mariano pergunta a Esperança sobre a relação dela com Rubens. Teresa agradece a Arthur pela nova oportunidade que a deu e diz que não vai esquecer. Arthur devolve o telefone dela e diz que ela não só precisa agradecer a ele. Teresa pensa que tem que agradecer a Luísa. Arthur diz que Mariano conversou com ele e pediu para não deixá-la ir embora. Teresa fica surpresa.